Eu estou recebendo aqui na Inovadora FM o novo diretor do Departamento de Cultura, o Renan Arnone. Renan, seja bem-vindo. Primeiramente, obrigado por atender o nosso convite e vir aqui bater um papo, conversar um pouco a respeito dessa parte tão importante que é a cultura. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Osni. Boa noite aos ouvintes da Rádio Inovadora FM. Eu é que agradeço o convite, porque é sempre bom poder esclarecer ao público em geral quais são as ações, quais são as atitudes e o caminho que nós vamos tomar nessa nova gestão governamental. Bom, Renan, para a gente começar então esse bate-papo, né? Como você recebeu, né? Como que você recebeu esse convite para integrar então, né, o primeiro escalão do novo prefeito Rômulo Rippa, né? Como que foi a sua aceitação quanto ao convite? Na verdade, há muito tempo eu esperava este convite, então a alegria ela é indescritível. Me desculpe até se eu ficar um pouco emocionado ao falar sobre isso, porque tendo trabalhado dentro do Departamento de Cultura e Turismo, sendo que minha formação é em História, eu me preparei e me capacitei para poder assumir essa função. Então hoje eu sou pós-graduado em Gestão Cultural, Cultura e Mercado, pelo SENAC. Então, tendo como referência o cotidiano, o Departamento de Cultura e Turismo, e alicerçado então por essa parte teórica da gestão cultural, houve então um grande preparo para isso e também uma aposta, uma escolha política num novo grupo, que foi efetuada há cerca de 2 anos atrás, né? Há cerca de 2 anos, que então hoje resultou, né, nesta realidade, nessa possível realidade de assumir um cargo aí de primeiro escalão, né, tendo na confiança aí nosso prefeito Rômulo Rippa apostando no nosso trabalho. Renan, como que a sua trajetória no setor administrativo? Você já tinha trabalhado para que os ouvintes saibam dessa sua trajetória? Sim, eu retornei para Porto Ferreira em 2011, né, como professor do Estado de São Paulo, professor de História, e iniciei uma atividade como voluntário no Museu Histórico e Pedagógico Professor Flávio da Silva Oliveira, onde se encontrava o atual presidente da Câmara, o vereador Miguel Bragioni, desenvolvendo os trabalhos na gestão então do ex-prefeito Maurício Razzi. E a partir daquele momento então nós começamos a estreitar os vínculos, né, o que resultou na verdade no segundo volume do lançamento do livro dos aspectos históricos de Porto Ferreira, onde nós realizamos uma série de pesquisas históricas para complementar aquilo que já havia sido feito, principalmente pelo professor Flávio da Silva Oliveira, né? Então, uma série de artigos sobre o município. Da minha parte, enfocou muito a questão do período republicano, né? Da Primeira República em Porto Ferreira, da época do auge do café e tal, né? E do coronelismo, essas coisas. E também o segundo momento de Porto Ferreira, quando Porto Ferreira começa a adquirir essa característica industrial na década de 50, né, graças aí ao investimento principalmente da família Salzano, na esfera governamental do Torlino de Salzano, e no município o seu pai, o Pascoal Salzano, que havia assumido como prefeito municipal. Então esse acabou sendo o teor do livro, né, e as pesquisas foram aumentando, e eu percebia que por inúmeras vezes eu estava lá pesquisando juntamente com o Miguel Bragioni, e as pessoas iam lá para resolver as coisas mais absurdas possíveis, que não tinha nenhum relacionamento com o museu, né? Eu achei muito engraçado, até apelidei o museu de PAF, Posto de Atendimento ao Ferreirense. E percebia o jeito que o Miguel ele tinha o tino para a coisa, né? E comecei a perturbar a cabeça dele. Eu falei, cara, você tem que ser vereador, né? Obviamente que isso não é mérito meu, é mérito dele e de muita gente também que perturbou a cabeça dele, né? Aí ele resolveu, então, ter esse investimento político, e eu acabei complementando os trabalhos do Miguel, então, assumindo o cargo dele a partir do momento que ele deixou para poder ser candidato. E lá permaneci, fui indicado para o governo da Renata, a ex-prefeita Renata Braga, e fiquei, então, praticamente nos 2 primeiros anos a serviço do governo da ex-prefeita Renata Braga, no cargo de chefe da seção de cultura. Eu coordenava um museu histórico e realizava alguns dos eventos culturais do município de Porto Ferreira.
E agora você retorna como diretor, né, do Departamento de Cultura. Até então era Departamento de Cultura e Turismo, Renan? Isso, ainda não ocorreu a mudança. O departamento permanece como Departamento de Cultura e Turismo. Sim. Entretanto, uma análise técnica das atuações do departamento demonstrou a inviabilidade do turismo permanecer na cultura. De certa forma, nunca, como a dotação da cultura, a dotação orçamentária, que é prevista geralmente no ano anterior, né, quando é feito um plano orçamentário para o ano seguinte, a dotação da cultura sempre foi limitada, e o que inviabilizava um investimento no setor de turismo. O meu perfil também, meu perfil de formação, ele acaba sendo cultural e não turismo, não na área de turismo, né? Então isso também acabava dificultando, no caso, um desenvolvimento mais técnico, mais pormenorizado, e que traria grandes resultados então na área do turismo, né? Então acreditamos que, levando o turismo para uma nova pasta, no caso para o planejamento, ele vai ter mais eficiência e mais resultado para a população de Porto Ferreira. E a gente fica com a responsabilidade de focar então na cultura, de focar no patrimônio, de focar nas leis municipais culturais, né? Principalmente com a ideia de fomentar, uma ideia muito vinculada à economia criativa, onde você acaba utilizando a cultura para abrir possibilidades de ganho econômico, né? De ganho material para os artesãos, para os ferreirenses, né? Então essa vai ser a toada da nossa atuação, né? E tentando, de certa forma, minimizar aqueles eventos culturais que vêm de fora, que muitas vezes são agradáveis até ao grande público, mas que, entretanto, acaba levando embora nosso dinheiro e empobrecendo nossa cidade. Então a gente tem que ter uma visão mais global da coisa e tentar, de certa forma, valorizar o nosso cidadão. Renan, como que você avalia a cultura em Porto Ferreira? Porto Ferreira é uma cidade muito rica em questões culturais. Temos elementos tradicionais, como o próprio carnaval ferreirense, né, algo de grande destaque, e que agora é nosso primeiro grande desafio aí, né, o carnaval de Porto Ferreira, que nós vamos enfrentar. Pretendemos enfrentar, na verdade, porque ele ainda não está, de certa forma, fechado, né? O prefeito recentemente me pediu um projeto vinculado ao carnaval, e aquilo que eu disse para você, né? Hoje em dia as coisas são mais técnicas, então não é simplesmente, não, vamos decidir fazer tal coisa. Embora haja todo um calendário anual, onde os eventos acontecem com uma certa regularidade naqueles meses, né? A gente precisa colocar no papel, fazer um planejamento estratégico, levantar o orçamento, elaborar um plano de ação e perceber a viabilidade técnica de tocar esses eventos culturais para frente, tendo em vista até os próprios recursos do município, né? Sabemos que os cofres públicos, eles estão, de certa forma, em situação de dificuldade, né? Está faltando recurso, então a gente tem que pensar muito bem antes de investir em algum evento cultural. Até conversando algumas vezes com o vereador Miguel Bragione, em algumas entrevistas que eu fiz com ele falava muito a respeito das festas tradicionais, Folia de Reis, né, e outras tantas festas. Você pretende também, nessa mesma linha, Renan, incentivar? Sim, hoje a gente acaba vivendo a questão da globalização. E a globalização, todo mundo sabe, ela tende a homogeneizar, tornar tudo igual. Infelizmente, os eventos tradicionais, podemos citar vários aqui que já não existem mais, como a Cavalhada, que é um evento muito bonito, tradição portuguesa do começo do século XX. No museu você tem algumas fotos, como o grupo de Catira também, né? Ele também não existe mais. E hoje em dia quem está beirando a morte é a Folia de Santos Reis, né? O grupo, ele padece de membros, padece de investimento. São pessoas muito simples, muito humildes, que sempre procuram pela gente e que muitas vezes acabaram ficando esquecidas, né? Embora eles tenham em poder uma lei municipal. É uma coisa muito interessante que acontece em Porto Ferreira.
porque, na minha visão, as leis são criadas para serem cumpridas, né? Mas parece que não é via de regra isso daí. As pessoas decidem, os governos decidem inventar novos eventos, novas atividades culturais e esquecem as leis municipais, né? Ou quando se cria uma nova lei municipal na área cultural, não se verifica se há dotação orçamentária suficiente para atender aquela demanda, né? Logicamente, se você resolve criar uma lei municipal e fazer um evento e esquecer os outros, aí você consegue fazer. Agora a questão é possível dar conta de todas as leis municipais que existem, né? Recentemente o esporte me procurou para falar: Renan, mas tem uma lei aqui de 2006 que é sobre grafitagem, né? Uma lei cultural que existe, foi aprovada e tal. Foi colocada em prática? Não, nunca foi. Aí em conversas, né, assim, de bastidores, eu falei, não, mas o ideal seria generalizar isso daí. Porque pensa na grafitagem, nós vamos ter que investir, primeira coisa, em material, né? E não é barato você investir em spray, lactina e tal. Segundo, aonde isso vai ser aplicado? Sim. Terceiro, isso vai ser permanente ou vai ser provisório? Né? Então, questões que não foram levantadas. Então é muito mais fácil você pegar esse evento de grafitagem que corresponde a uma das manifestações do movimento hip hop, né, e transformar num movimento de hip hop, onde eu pude conseguir no governo passado fazer 2 eventos de hip hop, né, por iniciativa da prefeitura, e foi muito bom, as pessoas vieram de fora, então você acaba abrindo novas vertentes, né? Então, ao mesmo tempo que você protege as antigas tradições, você abre novas vertentes, inclusive agora nós vamos ter um professor de hip hop, tá, na rede. Então, a gente procura apoiar sem ter um padrão fixo cultural, né? Uma cultura erudita. Então, vamos democratizar, vamos expandir, essa é a nossa ideia. E também preservando e, ao mesmo tempo, estando nessa onda da globalização, mas sem deixar de manter seguro o que é nosso. Renan, como que você assume o Departamento de Cultura? Qual que é o seu... você assume o que... eu vou reformular a pergunta. Quando você assumiu o Departamento de Cultura, já nesses primeiros dias, o que você vê de grandes dificuldades? Grandes dificuldades, por incrível que pareça, as grandes dificuldades são os pequenos probleminhas que aparecem, porque eles são muitos. Então, problemas estruturais, problemas de organização, problemas de gestão, né? Graças a Deus, a partir deste governo, nós vamos ter muitos funcionários na cultura. Funcionários não efetivos, mas que de certa forma ajuda a você distribuir melhor as funções e cada um ser responsável por uma determinada área, o que facilita então e dinamiza a atuação. Então, por exemplo, o Fausto de Lara, ele vai permanecer na pasta, né? Então ele já estava como chefe de ação de cultura quando o Alan João saiu para ser candidato a vereador, né? Então ele já tinha um know-how de como funcionava o departamento, né? E a função dele vai ser uma função assim, tanto de realizar projetos, mas num primeiro momento na parte administrativa, de analisar quais são os problemas estruturais. Então ele está fotografando tudo, ele está analisando, está avaliando. Isso vai ser trazido para a reunião, a gente senta, a gente conversa bastante, para ver o que vai ser prioridade, como que nós vamos arrumar. Por exemplo, hoje os ventiladores do anfiteatro não funcionam, né? É um problema que se arrasta aí por vários meses. Problema simples para resolver, né? É trocar os disjuntores ali. Mas você tem que ver se tem recurso na dotação orçamentária. Então, algumas burocracias, né? Algumas questões do poder público, que o público não, o amplo público, né, o cidadão não sabe, dificulta um pouco a nossa atuação. Por exemplo, a biblioteca acabou de passar por uma reforma, tá? Então, a grande dificuldade ali foi a questão de impedir que a água entrasse dentro do prédio e molhasse, então, os livros, né? Então, foi feita uma reforma, foi feito um trabalho onde fizeram uma pilastra lá dentro para impedir que as paredes continuassem a ceder também, né? Mas ao mesmo tempo você tem, por exemplo, a porta do banheiro que está raspando, a fechadura do banheiro que está quebrada, o gabinete do banheiro que não existe, né? Então a calha da biblioteca, que embora tenha sido feita a reforma, se você não cria um sistema de limpar essa calha,
a cada mês, no período de chuva, e a cada 2 meses depois no período de seca, vai chover de novo dentro do prédio. Então são pequenas, como eu disse, são pequenas ações que acabam resultando numa boa prestação de serviço para o público, né? Então nós estamos criando então uma espécie de gestão, tanto de recursos humanos quanto de infraestrutura, e além disso, né, o objetivo agora é trazer para dentro da prestação de serviço do convênio, que é a Escola Livre de Música e Dança, né, trazer uma gestão empresarial. Então, modificar a forma como as aulas são aplicadas, né? Então, o professor, que a partir de agora que o convênio está certo, foi aprovado, o professor vai ser contratado a partir do dia 18 por carteira de trabalho, que já é uma mudança, que foi uma exigência do Ministério do Trabalho, né? Então, esse profissional, a partir de agora, ele vai apresentar um projeto cultural para a prestação do serviço. Qual o objetivo? É levar esse profissional para um outro nível, né? Um nível onde ele acaba assumindo uma responsabilidade maior. Então, um projeto cultural com um plano de ensino, com um plano de aula, a situação que ele vai pegar o aluno, até que nível esse aluno vai evoluir, como nós vamos dar visibilidade a esse trabalho que é feito, porque parece mentira, Osni, mas as pessoas me perguntam na rua, quando eu falo de determinado tipo de coisa, mas tem aula na cultura? O pessoal... Né? Mas por quê? Isso é resultado de uma falta de visibilidade. As aulas acontecem dentro do prédio da estação da FEPASA lá, né? Da Elias dos Santos lá, e o povo não sabe o que acontece lá dentro, porque não é divulgado. Entendi. Então nós vamos fazer um bom trabalho de marketing em cima disso daí também. Melhorar a qualidade, né? Estamos trazendo alguns professores que têm formação de campo, formação na Unesp, então o corpo de professor ele vai ganhar um reforço aí, e ao mesmo tempo a gente consegue melhorar a prestação de serviço, tanto que eu mudei a nomenclatura, né? Algumas pessoas até acham estranho, né? Uns falam alunos, não falam aluno, eu chamo de cliente. Eles são os meus clientes. E o meu cliente tem que estar satisfeito do meu ambiente de trabalho, né? Então, essas coisas nós estamos tentando agora colocar em prática, né? E eu acredito que vai trazer melhoria, nós vamos conseguir ampliar a quantidade de alunos assistidos, praticamente com o mesmo recurso que nós tínhamos no outro ano. E também, né, Renan, toda essa parte estrutural que você disse, né, a melhoria de instrumentos, principalmente a Escola Livre de Música, eu falo com propriedade, porque eu sou um cliente seu, tá? Certo. Eu sou aluno lá também, e a gente percebe também que precisa dar uma melhorada lá enquanto a parte instrumental também, principalmente para os alunos. Certo, eu vou dar um exemplo para você. A situação que a prefeitura se encontrava no Departamento de Cultura quando eu cheguei lá, nem som tinha mais. Tá? Um certo dia eu fui, na época da transição, eu fui olhar a estrutura. E eu entrei no anfiteatro, tinha aluno ligando a mesa de som. E um monte de estouro, pá. Né? Então, ou seja, não tem uma metodologia. Isso, de certa forma, acaba vulnerabilizando... Tem um profissional ali para vulnerabilizando o equipamento. Então, uma das nossas ideias também é... Vira e mexe, tem gente que tem um evento privado que ganha dinheiro em cima e vai lá e pede emprestado por meio de ofício. Entendi. Ou espaço da cultura, ou mesmo equipamento de som. Né? De certa forma, quem bancou aquele material foi o público, o público em geral. Então, penso eu que nada mais justo do que a gente tentar instituir um sistema de taxas. Eu nem sei se isso ainda é viável, tem que conversar no jurídico, mas que de certa forma acaba desonerando a questão da dotação orçamentária e você acaba tendo um residual para dar manutenção tanto no equipamento quanto na parte da infraestrutura. Certo. Então, se a gente instituir essas taxas, não precisa ser valor de mercado, pode ser um valor inferior, mas se você consegue instituir isso, o setor acaba se tornando autossustentável e nunca mais, por exemplo, você vai solicitar um anfiteatro e não vai ter um ventilador funcionando. Entendi. Muito pelo contrário, né? Então, nós fizemos um investimento no som primário agora e em segundo plano agora a nossa ideia estamos só esperando, amanhã tem reunião com os professores para a gente definir exatamente qual vai ser a carga horária, porque eles ganham por hora aula a partir de então. A carga horária e o público atendido por cada uma dos segmentos culturais, né, para a gente poder então aí fazer esse levantamento de instrumental, que a cultura ela é muito carente nesse sentido, então ela aluga os instrumentos, né? Ou mesmo de reforma de alguns instrumentos. Então nós vamos chegar até esse ponto
E a nossa relação de proximidade, né, tanto com o professor quanto com o aluno, ela vai ser maior. Então o aluno vai poder chegar na gente e falar na reunião, uma coisa, né, sugerir e tal, como melhorar, como conseguir dar qualidade, então, a essa prestação de serviço, né, melhorando a qualidade. Estou com um problema muito grande, vou até externar esse problema, porque é uma realidade que nós temos, que é o fato do uso de drogas, né, e no entorno ali do complexo ali da FEPASA, virou point. As pessoas vão lá, elas se reúnem para andar de skate, para jogar baralho, né, e fumam maconha ali, então isso está incomodando bastante, né. Vou tentar sanar isso, obviamente com o auxílio da Guarda Municipal e tal, né. Nós vamos tentar impor uma sistemática para conseguir minimizar isso daí, porque de certa forma acaba prejudicando a nossa imagem e a prestação do nosso serviço, né. Assim, nada contra o que cada um faz, sim, mas o outro, né, o direito do outro, né, deve ser respeitado, eu penso dessa forma, né. Então, embora a pessoa tenha o livre trânsito do dia de ir e vir, ela não pode prejudicar a nossa prestação de serviço. Então, esse é um dos problemas que nós vamos ter ali em relação à questão da segurança, né, que nós vamos atacar maciçamente para modificar essa imagem e, obviamente, também uma revitalização da estrutura da cultura, né. Como a biblioteca já passou por uma revitalização, nós vamos tentar agora focar no Matadouro, no museu, no próprio prédio da estação e no anfiteatro. Renan, a respeito também, a gente estava até comentando aqui durante o intervalo, a respeito da possibilidade do calendário de eventos. O que é isso? Isso é dentro da ideia da gestão cultural, né, onde você assume uma responsabilidade maior de planejamento estratégico das ações que o departamento desenvolve durante o ano, até porque você tem uma referência que é a dotação orçamentária, né, ou a previsão de arrecadação, que no departamento de cultura vai girar em torno de 900 mil. Então o convênio com a Fundação Arlindo Salzano comeu 350 mil desse, sim, valor para poder contratar os professores, tá? Até que você tem que contratar, você tem que pagar os direitos trabalhistas, depois tem que demitir o professor, tá? Então por isso que não fica tão barato assim, e são cerca de 20 profissionais que são contratados, né, para desenvolver essa gestão, então, das aulas, das atividades culturais durante 11 meses, que é o período do projeto. Então, o restante que sobra, que é uma previsão de arrecadação, que não quer dizer que o município vai arrecadar, e geralmente ele nunca arrecada, tá? É um detalhe. Então, seriam aí, numa conta básica, aí teríamos mais uns 500 mil reais, mas nós vamos tentar trabalhar com uma estratégia de mais uns 200 mil no máximo, né? Não extrapolar isso daí. Se bem que FEIF, essas coisas, costumam consumir algum recurso, e quando a atividade é desenvolvida lá no Centro Cultural FEPASA, esse recurso ele vem da dotação orçamentária da cultura, né? Infelizmente. Então, dentro dessa ideia nossa aí, que é uma ideia mais responsável, mais segura, mais pé no chão, nós vamos elaborar então na semana que vem e dar ampla divulgação para o calendário anual de eventos. Por que é importante você ter um calendário anual de eventos? Uma das nossas ideias é trazer para os eventos culturais, né, a participação das entidades assistenciais, né, no caso Solar, a PAI, Casa do Abrigo, entre outras ONGs sociais aí que tiverem interesse, né, nós vamos dar ampla divulgação para isso, para que eles participem com suas barraquinhas, oferecendo alimentação, certo? Que é uma forma da gente agregar valor ao evento público, né? Levar um público maior, e o público que também participar sabe que ao adquirir aquele alimento, o dinheiro vai diretamente para essas entidades, né? Então, como eles têm uma equipe, como eles também dependem de planejamento, nós precisamos ter um calendário fixo de eventos, né, para que eles se organizem previamente aí e consiga atender as nossas solicitações, certo? Então, uma das ideias é essa, e também para você conseguir gerir, então, os recursos da dotação orçamentária. Temos muitas ideias, né, para modificar aí, e para que essas ideias que façam a diferença aí, porque é engraçado, assim, tudo que você fala que vai fazer diferente na cultura, as pessoas que já estão habituadas, sim, com um certo padrão, elas falam assim, não vai dar certo. É a primeira resposta, não vai dar certo, né? Mas, assim, a gente acredita que é possível modificar muitas coisas, mas é o que eu digo, tem que ter planejamento, tem que ter antecedência, né? Para que a gente consiga, então, fazer a mudança.
Você estava comentando também comigo algumas ideias também, Renan, a respeito ali da Praça Cornélio Procópio. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: a praça hoje em dia está desassistida. E eu me lembro da infância, quando as famílias frequentavam a praça, né? Então, nosso objetivo é a reocupação do espaço público. Aliás, não só a praça, mas também o museu, a biblioteca, esses lugares que, de certa forma, são locais estáticos, né? Hoje eles são considerados espaços de vivência, né? Então, a função do poder público é atrair o cidadão para ocupar esses espaços e com atividades de qualidade. Hoje, pela manhã, eu estava ouvindo exatamente o secretário de Cultura de São Paulo falando, né, por causa dos pancadões na São Paulo, qual que era a alternativa, né? Ele falava que a alternativa é o poder público, né, oferecer atividades culturais de qualidade, vir com uma agenda forte, né? Não que eles acabariam, mas que a agenda forte de evento cultural traria essas pessoas para essas atividades culturais e acabaria minimizando esses tais pancadões aí, né? Que nada mais são aqui, que é muito semelhante a esses rolezinhos que eles realizam em Porto Ferreiro, né? Qual o problema desse tipo de evento? Aqui você não tem um organizador, você não tem um responsável, né? Então a possibilidade de acontecer um problema de violência ali é muito grande. E a gente não pode deixar que isso aconteça. E nossa preocupação, então, é em desenvolver atividades sadias, reocupando o espaço público, né? E na Praça da Matriz a ideia seria as sextas-feiras, os eventos vinculados aí ao hip hop, essa cultura mais de periferia, né? Sábado de manhã, de uma forma quinzenal, nós entrarmos com as feiras, né? Então, feira de verdura, de artesanato, de troca, da barganha, de troca de livros, né? Transformar aquilo ali num espaço de vivência, né? Então, com o suporte aí do poder público. E domingo, após a missa, né? A ocupação do espaço aí no entorno do Coreto, com atividades culturais, como a Big Band, né? O coral, atividades teatrais, né? Então, levando de novo a família, porque a partir do momento que você oferece uma atividade cultural ali, e o povo adquire a regularidade, isso que é importante, Osni, regularidade, para o povo saber que vai ter, né? Então, o povo vai com a família e aí o pipoqueiro vem, aí o cara do pula vai vem, fomentando, né? E então você acaba, como eu disse, gerando aí um mercado, né? Uma espécie de um mercado onde tem uma oferta cultural e ao mesmo tempo tem um ganho, né? Um ganho generalizado. Juntamente com isso, não sei se você se lembra, mas no ano passado surgiu nas redes sociais um grande questionamento de por que o Cinegrêmio não funcionava, né? Existia um problema que era um problema legal, né, de regularização do prédio. Entretanto, esse problema já foi sanado, tá? O Cinegrêmio está ok para receber atividades. E no dia 16 agora de dezembro eu trouxe um palhaço, o Jeca, né, num evento aí. E a nossa ideia com exceção desse mês, que é um mês muito difícil para você gerar público, tá? Mas a partir de fevereiro, todo mês você tem no mínimo uma atividade teatral, de preferência teatral, tá? Porque o pessoal fala mas por que não tem cinema? Porque é muito caro. Tem que ter um investimento muito grande em tecnologia e não só nisso, para você poder trazer o filme também tem um investimento muito alto. Então eu entendo que de certa forma isso inviabiliza você desenvolver um cinema aí no interior, mas atividades teatrais, outras atividades culturais dentro do espaço do Cinegrêmio, né, elas ocorrerão com frequência, buscando então essa regularidade para a gente fidelizar o público, tá? Uma das alternativas que nós temos, assim, que são estratégias, na verdade, de ação, né? Então o público vai e já preenche um cadastro. Então, no próximo evento, ele já recebe o convite na casa dele, sim, tá? E além disso, Osni, uma das funções do diretor de cultura de certa forma, se desvincular da dotação orçamentária. Então, buscar parcerias com o governo do estado, o governo federal, e trazer recursos de fora. Qual é a cereja do bolo nossa, entendeu? PROAC edital e PROAC ICMS. Vira e mexe tem curso em Porto Ferreiro de PROAC ICMS, o artista vai e ele cria a esperança de que ele vai fazer uma atividade onde vai descontar do imposto que a empresa paga, que vai custear a atividade dele, né? Mas não é tão simples assim.
Então nós estamos em contato com empresas especializadas na área, já vieram a Porto Ferreira, já analisaram a situação, inclusive já vão ofertar um PROAC ICMS para a gente, tá? Que é uma empresa chamada Caleidoscópio, uma produtora cultural de São Paulo, que ela trabalha com modalidade de teatro cego. O que é o teatro cego? Eles colocam o espectador na situação do deficiente visual. Então você vai assistir um teatro, melhor, você não vai assistir um teatro, né? Você vai experimentar um teatro, né? Sem poder enxergar. E eles virão com uma peça chamada A Corda Amor, baseada na música do Chico Buarque, e essa peça, então, ela retrata o período da ditadura e tal. Então, junto com isso, a gente já tenta alinhar com a exposição do Memorial da Resistência, da Estação Pinacoteca, que fala da ditadura. Então, tem muita coisa que dá para fazer aí, levando a prestação de serviço num outro nível, né? Então, essa produtora, ela vem para cá por quê? Qual a razão? De chegar no empresário, porque nós temos muito potencial de empresa aqui para fazer PROAC ICMS, tá? Que não faz. Acho que uma questão ou outra só, geralmente é a Margiros que faz, não sei se outra empresa já fez alguma coisinha nessa área, mas quando você traz uma produtora que já é capacitada na área, as próprias empresas do município já têm um olhar diferenciado para aquilo, elas sabem que elas estão fazendo o investimento certo, estão fazendo a aposta correta, né? E então elas vão começar a se tornar nossa parceira para projetos vindouros, né? E num segundo momento aí para a gente produzir os próprios projetos nossos e aprovar. Então é um caminho, é um processo aí que nós vamos desenvolver, né? De fomentar a cultura sem depender da dotação orçamentária e com recursos próprios, de certa forma trazendo um ganho até para o produto que é produzido em Porto Ferreira, pelas empresas nossas. Muito bem. Renan, a sua opinião, né? Você que é da área, você não acha que é muito circo e muito parque na cidade em um período muito curto? Ou através da experiência que nós tivemos aí com o Circo Tubinhos, que fez uma parceria com as escolas, mas não é um tempo muito curto para parque, circo? Você me colocou em maus lençóis agora, porque a minha opinião vai divergir do grande público, né? Não, mas assim... Eu acho sim, até porque essas empresas, elas são de fora. A menos que fizesse uma parceria realmente para atender essa... Conversando na fiscalização hoje, para que o público entenda, né, como é cobrado isso daí. Inclusive nós estamos com um problema ainda, porque não regularizamos. Digo, quando eu estava como chefe de gestão de cultura, então todo departamento tem suas contas, tá? De água, de força. Aí um dia me deparo com uma conta de R$3.000 de água, tá? Mas o que é isso? Uma conta de 3 mil para uma dotação orçamentária que já é escassa, né? E se você ficar devendo para a empresa de água, meu caro, depois de um determinado tempo, isso vai levar a outras consequências, né? E você tem 3 hidrômetros ali na cultura, então exatamente no hidrômetro central da rampa ali é o que dá problema. Então apresentou essa conta aí eu fui averiguar qual era o problema, circo. O circo estava lá e a própria estrutura da prefeitura então não exigia que colocasse um hidrômetro, não exigia que colocasse um relógio de força, certo? Então... eu estou fazendo esse levantamento do que a prefeitura exige, na verdade, dessas empresas que vêm de fora. Entendi. Mas o meu questionamento vai além. Eles estão utilizando o espaço da cultura e esse dinheiro não vai parar na cultura, e quando a cultura precisa de dinheiro, você vai no departamento financeiro e fala que não tem dotação orçamentária. Então é uma situação que eu estou tentando buscar um mecanismo aí, como disse, em relação às taxas, para resolver, né? Porque na verdade são cobrados impostos, né? Porque assim, deixa claro, né, Renan, que nem eu, nem você é contra nada. A única coisa é que isso é uma opinião minha, é de fazer realmente essas parcerias. Se vem para a cidade, então vamos atender as crianças da creche, as crianças da casa do abrigo, fazer uma parceria. Existem outras formas de você oferecer o mesmo produto sem ficar com o ônus. Entendeu? Então, por exemplo, suponhamos que um parque desse vindo para Porto Ferreira, ele pague para a prefeitura R$3.000 e que R$2.000 vá parar no fundo de cultura, né, que você vai reverter em evento, né? Então você não deixou de prestar o serviço, mas ao mesmo tempo você agregou valor, né, à pasta, ao departamento, que vai resultar então num benefício social, certo? Ou, por exemplo, em vez de você pegar o tubinho e deixar ele 3 meses parado ali, você traga o tubinho num dia, você custeia o valor dele e ao mesmo tempo você consegue também
de certa forma, adquirir um recurso, você entendeu? Porque pela análise prévia que eu fiz, assim, tá, eu não tive envolvimento com isso, não tô querendo criticar o governo, mas pela análise prévia, assim, foi muito nocivo o tubinho em Porto Ferreira, porque o que o município arrecadou com isso e o que o comércio perdeu de dinheiro com isso em detrimento do que o tubinho ganhou nas nossas costas, entendeu? Foi uma relação muito díspare, né? Houve um distanciamento muito grande. A gente não pode permitir que isso aconteça. A cultura, ela tem que gerar recurso, né? Hoje o que está em alta é a economia criativa. E não o contrário, você trazer um evento de fora para empobrecer a cidade que já está vivendo uma crise econômica nacional. É isso que você falou desses eventos que vêm de fora. Isso, né? Exato, você entendeu? Então, o objetivo é esse. Como nós temos o Fundo de Cultura agora, algumas coisas precisam ser mexidas nessa lei, tá? Mas a partir do que mexeu no fundo, acertou, criou a comissão do Fundo de Cultura, né? E eu acredito que dentro de 3 meses a pasta da cultura já vai estar redondinha já para praticamente ter uma autogestão, né? Se as coisas acontecerem. E isso, cara, o cidadão não sabe o que é você ter a pressão de realizar um evento e não ter dinheiro. Entendi. Né? Então é muito difícil isso, porque de certa forma isso acaba até favorecendo as práticas ilícitas. Sim. As trocas de favores, né? Eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que o caminho você tem que ter ali o seu orçamento, né? E o que vai te favorecer aí até uma busca por uma disputa no mercado para prestar o serviço para você, e você vai economizar. E não o contrário. É complicado, é uma relação complexa. E nós estamos procurando, então, aliviar essa barra aí por meios legais. Bom, Renan, a gente vai encerrar, então, essa entrevista, agradecendo a sua participação. A gente vai estar acompanhando o seu trabalho também, tendo alguma coisa, pode nos procurar. Os microfones aqui da Inovadora FM estarão sempre à disposição de vocês, principalmente nessa área cultural, né? Como dizia, né? Muitos já ouviram a frase: um povo sem cultura é um povo sem identidade, né? Então... Fiquem à vontade, pode nos procurar, a gente está à disposição para divulgar essas ações do nosso município. Certo, Osni, eu agradeço a oportunidade, agradeço então a ferramenta aí colocada à disposição do Departamento de Cultura e Turismo e do governo atual, né? E também estendo aí ao cidadão de Porto Ferreira que tiver alguma dúvida, alguma necessidade, para procurar a gente lá na estação da FEPASA, na antiga estação da FEPASA lá, para sentar com a gente, conversar, para dar ideias, se bem que ocorrerão também audiências públicas, tá? Para a gente ouvir o povo, certo? Então, estamos à disposição, estamos abertos, o que a gente pensa a gente fala, a gente não esconde, né? E procura fazer o melhor para Porto Ferreira. Então, muito obrigado ao ouvinte e obrigado ao Osni e à Rádio Inovadora pela oportunidade.